A paz do Senhor, meus irmãos. Eu me chamo Naildon Cuchon, que moro aqui na cidade de Zurique, na Suíça, e estou aqui para falar um pouco de como anda o Evangelho nesse país, nessa nação, para falar um pouco de como anda a situação espiritual e física da obra de Deus aqui nesse país. Primeiro de tudo, eu vou falar um pouco do que eu sei, do que eu vejo aqui nesse país. E o que eu mais vejo aqui no âmbito espiritual é uma necessidade constante de orações. Esse país precisa ser coberto de orações porque quem conhece, há uma opressão muito grande sobre esse país, onde há muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas depressivas nesse lugar, e é um país que precisa de suas orações para que Deus venha agir, fazer uma grande obra e possivelmente, ou até melhor dizendo, trazer um avivamento de volta para esse país. O âmbito espiritual dessa nação é muito precário, é muito grave mesmo o estado espiritual dessa nação. Você pode pesquisar aí no YouTube, no Google e ver como anda a situação desse país. Algumas notícias, algumas poucas notícias correm sobre acerca da depressão, acerca do povo angustiado. Então muita gente, muitas vidas que precisam conhecer o Evangelho. Mas há uma dificuldade muito grande no país, que é a questão das leis. As leis são muito rígidas, as leis são muito duras e que muitas vezes limitam as igrejas a fazer até mesmo um trabalho mais avançado, ou até mesmo impede a igreja de avançar um pouco mais na evangelização dessa nação. E por conta dessas leis serem duras, agora já entrando na parte física dessa nação, falar um pouco das leis. As leis são muito rígidas, muito seguras, que, como eu falei, limitam as igrejas. As igrejas aqui são limitadas ali no seu ambiente, ou melhor dizendo, de 4 paredes. Não pode sair para fora, não pode fazer aquele tipo de evangelismo como há no Brasil, né? A gente põe ali uma caixa de som na rua, faz um culto campal. É muito limitado isso aqui, as igrejas são muito limitadas a isso. É muito raro acontecer de uma igreja ter essa oportunidade de fazer isso, é muito raro mesmo. E outra questão bem simples aqui que eu vejo muito é que nessa nação existem muitas igrejas. Muitas, mas muitas igrejas mesmo. Muitos ministérios mesmo. E a maior dificuldade para um próspero avanço do evangelho é que cada igreja fica no seu grupo, né? Cada igreja fica ali no seu ministério. As igrejas não são aquelas unidas na questão da evangelização. Cada uma faz o seu trabalho individualmente. E outra questão muito principal aqui que eu tenho observado é a distância. A distância de se locomover de um local a outro. Muitas pessoas aqui, muitos missionários não têm veículo, não tem como se deslocar a um determinado, porque aqui é cantão, se chama cantões, então não tem aquela facilidade de se deslocar para um cantão por conta da locomoção, por conta da dificuldade em ter transporte, né? Então há uma certa limitação acerca do evangelho aqui. É um país muito lindo, é um país muito chamativo, atenção, mas por trás dessa beleza, mas por trás desse chamativo de atenção, há sim uma escuridão, um vazio, e que esse país carece de suas orações, carece de sua ajuda para que o evangelho possa ir muito mais longe nesse país. E existe também muitos cantões aqui, muitos cantões mesmo, que ainda não existe uma igreja cristã, não existe uma igreja evangélica.
E existe muitas cidadezinhas mesmo aqui também que não existe uma igreja. E essa é a dificuldade, né? Por conta das leis serem rígidas, muito duras, limitam a igreja a estabelecer até mesmo um trabalho em outro lugar, em outra região. E isso limita muito, né? A não ser começar um trabalho de reunião nas casas, um trabalho de reunião nos lares, junta ali um bom grupo de pessoas, vai juntando, isso vai convidando um amigo, convida outro amigo, e ali fica vai fazendo aquela reunião, né, no lar, até chegar um bom número de pessoas que já não suporta mais dentro daquela casa, e ali decidem sim alugar um ambiente, um espaço, para que conforte mais o povo ali. Mas essa é a maior dificuldade que as igrejas têm tido, né? A dificuldade de alcançar os outros cantões, as outras cidades com o evangelho, né? Por conta dessa lei e o transporte que limita muito mesmo. Quem tem transporte facilita bastante se locomover de um lado para outro, mas já outras pessoas que têm transporte já não têm aquela tanta condições de bancar sempre a gasolina, né, o combustível para o deslocamento a certos lugares, né? Então eu falei aqui um pouco do que eu sei, do que eu tenho visto aqui nesse país, nessa nação. O Senhor me trouxe para cá com o propósito de, eu creio, de anunciar o Evangelho aos corações, de anunciar o Evangelho ao povo dessa nação. Existe um bom número de brasileiros aqui na Suíça, existe muito mesmo, um bom número de brasileiros aqui, e a maioria que eu tenho observado, tenho visto aqui, a maioria dos que existem aqui, a maioria dos brasileiros que estão nessa nação, que vêm para essa nação, a maioria são afastados do Evangelho. Então esse é o nosso alvo que nós temos colocado no coração, de buscar essas pessoas que um dia serviram a Cristo, um dia conheceram, participaram, se alimentaram na igreja do Senhor e hoje já estão distante do Evangelho. Existe esse bom número e eu tenho até presenciado muitas voltas para casa, né? Algumas pessoas têm voltado para a casa de Deus novamente, mas ainda não é um número relevante, um número que a gente precisa, um objetivo, um número de pessoas que a gente quer alcançar. Ainda não é o suficiente. E a questão de salvação aqui é muito, assim, como a gente somos muito limitado em quatro paredes ali por conta das leis, é muito raro acontecer uma salvação de vida aqui num culto, chegar uma pessoa num culto e aceitar Jesus como único salvador. Essa é a nossa maior preocupação aqui, que quem está aqui sinceramente para fazer a obra do Senhor fielmente, quem está aqui sentindo as dores pela obra de Deus, sabe o quanto triste e difícil é passar por isso, né? Você organizar um culto, fazer um culto de adoração a Deus, mas não ter uma vida que sequer que aceite Jesus. É raro acontecer isso, né? Então meu pedido aqui a você, eu agradeço até a Deus pela vida do missionário Glauber, que nos fez esse pedido, né? Para falarmos um pouco aqui do Evangelho na Suíça, né? E com alegria no coração venho transmitir um pouco, né? Do que eu vejo, do que eu sei, do pouco tempo que eu estou aqui fazendo a obra do Senhor e falar um pouco do Evangelho nessa nação, né? E o que é mais importante, o que nós venhamos e que eu venho pedir a você aqui, é que você ore ao Senhor por esta nação, para que Deus visite essa nação, porque essa nação precisa de suas orações, carece de suas orações. Há um bom número de pessoas que cometem suicídio aqui nesse país por conta da opressão, da força espiritual contrária aqui sobre essa nação. Apesar de ser um país tão rico, um país com custo de vida altíssimo, né? Isso faz com que muitas pessoas percam foco, percam ali a esperança de continuar firme com Cristo. As suas obrigações seculares oprimem ali muito.
Então limita muitas das vezes a pessoa estar frequentemente na obra do Senhor, empenhado na obra do Senhor. E existem até igrejas aqui que tem culto 2 vezes ao mês, tem culto 1 vez ao mês. Existem igrejas aqui que fazem isso, tem culto 2 vezes ao mês, 1 vez ao mês. E o que nós precisamos é disso, que Deus envie mais missionários para cá, mais missionários compromissados, pessoas dispostas a servir a Deus, pessoas dispostas a sentir as dores, a dor de parto que a igreja do Senhor deve sentir para o nascimento de novas vidas, novas almas ao Senhor. E eu peço que vocês orem ao Senhor, contribuam com os missionários em outras nações, ajudem os missionários, porque eles precisam de vossas ajudas, porque só quem sabe a dificuldade, quem está passando por ela. Só quem sabe o peso da responsabilidade de uma obra missionária, quem a ela está exercendo esta função. Então eu já tenho visto muitos vídeos aí do grupo Missões na Europa e tenho visto que muitos missionários falam das dificuldades que o país passa. Muitos missionários contam da dificuldade que o país em si enfrenta, mas eu creio num Deus que pode fazer grandes coisas acontecer. Então o meu pedido nesse momento é que você ore pela igreja na Suíça, que você ore por este país, coloque esse país em suas orações, peça a Deus que envie missionários dispostos a serem fiel ao reino de Deus, porque eu acredito que Deus tem um grande avivamento para fazer sobre as nações. E eu creio que a Europa vai passar por um grande avivamento de novo. Eu acredito, meu coração acredita desta forma, que Deus vai fazer sim um grande avivamento acontecer. Mas para esse avivamento acontecer, nós temos que estar unidos em constante oração, nós temos que estar unidos no mesmo propósito de anunciar o Evangelho de Deus às nações, nós temos que estar unidos e o nosso alvo tem que ser Cristo e a nossa base tem que ser sempre ganhar almas para o reino de Deus. Então fica aqui um pouco do que eu sei, do que eu vejo, né? Espero que reflita, espero que edifique a vida de vocês, né? E traga um pouco de conhecimento ao coração de vocês acerca dessa nação, desse país que é tão lindo, né? Suíça é tão linda, mas com uma necessidade muito grande, que é de um grande avivamento aqui sobre esse lugar. E ore ao Senhor para que o Senhor venha trazer um espírito de união sobre este país, para que todas as igrejas venham se unir no mesmo propósito, que o alvo é o céu, o nosso alvo é ir para o céu, ganhar almas para o reino e ir para o céu. Mas que nós venhamos se unir para ganhar almas para o reino. Deus abençoe a todos. Fica aqui o meu agradecimento a Deus e ao missionário Glauber, que nos fez esse pedido para explicar um pouco da situação aqui, da obra de Deus nesse país, tá bom? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo.